Olá, uma artista mexicana muito conhecida mundialmente é a inspiração para uma exposição de obras de arte aqui de Cuiabá. Hoje a nossa convidada é a artista plástico Meg Marinho, que está com uma exposição em homenagem a Frida Kahlo, a exposição Eu Frida, Todas Frida. Meg, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Você está, então, com essa exposição na Galeria Lava Pés até final de julho, né? Sim. Quantas obras você está expondo? Como é que está essa exposição? Em torno de 50 obras, né, entre telas e pintura em papel, né? Com quase todas acrílica e algumas técnicas mistas, né? E tem uma instalação onde eu busquei retratar mais ou menos aquela cama famosa que aparece no filme, né, que o pai dela fez para ela, que tem um espelho para ela quando ela teve o acidente, né, para ela ficar se vendo e fazendo as pinturas dela. E eu montei o quarto, né, então instalação isso, tem uns vestuários, né, que são releituras do vestuário dela. E tem 68 fotos dela, originais, né? Nossa. Que veio do México para uma exposição em Curitiba e foi disponibilizada, né? Eram mais ou menos 200, eu escolhi. Tem ela de 3 anos de idade até no caixão. Nossa. Então foi escolhida, né? Como que surgiu, assim, essa identificação sua com a Frida? Sim, eu vi uma foto dela que me chamou a atenção, porque eu, quando adolescente, eu não sabia que Frida Kahlo existia, mas eu usava aquele tipo de roupa, né, que ela usava, e aquele penteado, só não as flores do cabelo, né? E eu achei aquilo engraçado, falei, olha, ela usa essas tranças igual eu usava, né, a trança, olha a trança e tal, e olha a roupa. E aí comecei a perceber, assim, porque ela é mundialmente a mais comercial, né? O rosto dela está em tudo, né? Vestuário, tem cílios, em tudo você encontra o rosto da Frida, né? No mundo inteiro. Às vezes a pessoa nem sabe, assim, se você falar Frida Kahlo, não conheço. Mas se você mostrar o rosto, sim, a mulher da sobrancelha, né? Da monocelha. Da monocelha, a famosa monocelha. E aí eu fui olhando um pouco mais, né? Dando aquela atenção, aí, leia algum texto aqui, leia. E vi que ela tinha saído já há algum tempo o diário dela, né? Que eles, não sei se foi escaneado, como é que foi o processo, mas que é o diário mesmo, escrito por ela, com desenhos tem desenhos que nem foram divulgados, né? Todo escrito em espanhol e no final tem a tradução. E eu fiquei procurando aquilo. Quando eu peguei esse diário, que eu comprei esse diário aqui em Cuiabá, que é assim, ele chega, vem poucas unidades. Aí loguinho você vai e não tem mais. Já esgota. Aí já demora um pouquinho para vir, né? Então quando eu tive acesso a esse diário, eu fiquei lendo, eu me identifiquei com muita coisa. Antes disso, o filme, que eu tenho também em casa, o filme, né? Então tem coisas assim que eu passei por determinadas coisas, comorbidades, né? Coisas assim, umas doenças que não foram, graças a Deus, nada parecido com o que ela teve, né? Mas que aquela força toda, porque eu sou assim, eu durmo e acordo sorrindo, né? É muito difícil ver eu assim. Que bacana. Então, se eu tenho alguma tristeza, alguma coisinha, naquela hora. Passou, no dia seguinte, passou, né? Eu me identificava muito, assim, a força dela foi o que me chamou muita atenção, porque quando você fala em Frida Kahlo, a primeira coisa que as pessoas falam, a feminista, a comunista, a bissexual, né? Que ela até virou ícone, né? Até ela conhecer Diego Rivera, né? Ela, então, que aí depois ficou com ele, assim, mas aquela determinação dela de passar por tudo, sempre com a cabeça erguida, rindo, ela não reclamava, e ela estava sempre, né, nunca deixou a arte dela morrer, acabar por nenhuma dificuldade, mesmo com o acidente, né, que só ali foram 35 cirurgias, e, né, e ela continuou produzindo, né? O tempo todo, né? Sim. Inclusive, no filme mostra isso também. A última exposição, né? Na verdade, a grande exposição da vida dela. Aí o Diego pede para ela não ir,
né, que o médico falou para ela não sair da cama. E ela não satisfeita, chama os vizinhos, né, e eles pegam a cama, põem em cima do caminhão. Junto. E ela chega, ele tá lá discursando, todo prosa, porque ele era muito, né, não queria que ela ficasse sempre acima da imagem dele, porque ela simplesmente desabrochou assim de todo, como um todo, né, na arte. E aí ele chega, né, chegam com a cama e ela pensaram que eu não via, mas ele assim coloca bem no meio da exposição. Quando eu comecei a pintar, porque eu pinto, eu sou autodidata, né, eu costumo dizer que eu nem sei desenhar. Eu sou mais com um pincel na mão, mas... Gente, nós vamos colocar algumas fotos dessa exposição, imagina se ela soubesse, então, você tá vendo aí, né? Então, eu comecei a fazer, né, os meus desenhos, e eu pinto as Fridas como eu a vejo na situação que encontra, você entendeu? Então, assim, vou fazer uma Frida, já pensou se a Frida, como tem Frida Geisha, Frida Azteca. Você fez várias releituras, sim, né, várias. da Frida. Das obras dela mesmo lá, eu tenho 3 releituras, né, que é a Coluna Partida, que é um quadro que não é o principal da carreira dela, é Las Fridas que é, né? Mas é um quadro que foi quando ela sofreu um acidente, né? Então ela coloca aquilo, é bem forte, uma coisa bem forte. Então eu fiz uma releitura desse quadro. Outra também foi Memória, né? Que foi quando ele era muito mulherengo e teve até um caso com a irmã dela. E quando ela descobriu isso, ela fez o quadro Memória, que é uma lança atravessada nela, que ela se sentiu daquela forma com a traição. Então, esses 2 eu fiz. E uma outra releitura também é do diário dela, né? Que é aquela que ela desenhou o pé, né? E que ela coloca aquela frase, né? Pés para que os tenho, se tenho asas para voar. Né? Então, foi de obra dela mesmo, são essas 3. As outras são Fridas de todo tipo, tem lá. Inclusive... Fridas by Meg Maria. Falando um pouquinho da sua história, Meg, você pintava, desenhava aos 12 anos e de repente você teve um apagão aí e ficou muito tempo, né, sem lidar com a arte. E aí quando você retomou em 2015, você já retomou inserindo a Frida no seu trabalho. Sim. Como é que foi esse período assim, né? O que para você, por exemplo, por que você parou? O que te fez voltar, por exemplo, a pintar novamente? Olha, quando eu tinha 12 anos, como eu disse a você, eu fui procurar a Fundação Cultural. Né? Minha mãe era uma professora da escola técnica, uma incentivadora muito grande que eu tive. Porque eu sonhei um dia que eu estava pintando. Aí eu acordei e falei para ela, compra para mim aquele quadro bem grande, pincel que eu vou pintar. Ela falou assim, olha, de onde ela tirou isso? Eu falei, não, eu sonhei com uma mulher assim, eu quero pintar. Aí eu fui e, inclusive, nesse sonho que eu tive, eu pintava uma mulher morena, né, ela assim, com o rosto para cima, olhando, e os planetas passavam ao redor dela. E tinha muita cor prata. Aí ela falou, gente, mas a gente não sabe nem que tinta se usa, como é que eu vou achar o prata? Eu falava, não, pega de qualquer outra coisa, mas eu vou pintar com prata também. E aí conseguiu as cores, o prata eu nem lembro, na época não era nem tinta própria para a tela, mas tinha que ter o prata. E fiz aquela tela grande, né? E ficou todo mundo assim, como, né? Saiu. Depois disso eu fui para a antiga Escola Técnica Federal, né? Que hoje é IF. E era o Coronel Octaíde Jorge, na época, que era, né, o diretor. E aí ele lançou um concurso, né? Quem gostava de pintar, Olha só, com quem é que eu concorri na época. Nada mais, nada menos que um estudante que já estava formando, Marcelo Velasquez. Com aquelas belíssimas, né? Inclusive, o Coronel Octaíde era colecionador das obras dele, né? Aí eu fui e falei, vou pintar um morro da Chapada.
eu sempre fui muito apaixonada pela Chapada dos Guimarães. E eu tinha ido e tinha visto aquilo tudo, aquela época que Salgadeira, né, lá era muito mais verde, não tinha nem toda aquela estrada, né? E eu fui, fiz, e ficou muito bonito tudo. Aí o Marcelo ganhou em primeiro, eu ganhei em segundo. Peguei e guardei, foi toda. O Marcelo é famosão, porque não conhece aqui em Mato Grosso. Ele é fantástico, ele, casarios, né? Nossa, os casarios antigos aqui, a pintura dele, você olha de longe, você pensa que é uma fotografia. Você identifica, né? Exatamente, ele então, realismo, ali, realismo puro, né? Que ele pintava. E aí foi indo, só que aí quando falaram para minha mãe, tem um grupo assim lá tal, eu fui procurar a Fundação Cultural. E aí entrei tudo, mas infelizmente o preconceito, né? Minha mãe trabalhava lá com o coro daquela toda e começaram os professores, professora, vai deixar sua filha no meio de fulano, ciclano, lá tem gente que usa droga, tem gente que é do Pedregal, olha só. São pessoas assim, da periferia aqui, né? Preconceituosas. Aí ficou aquela coisa, minha mãe não falou nada. E aquilo foi indo, foi indo. Aí um dia eu vi duas professoras comentando, ia saindo, né? Elas estavam no corredor assim, comentando sobre isso. Eu falei, Ercília não sabe o que que faz, porque ela não quer falar para a menina, para não dizer, né, tirar o incentivo dela, aquela coisa toda. Aí eu fiquei com aquilo em casa, cheguei, né? Aí no outro dia eu falei, mãe, eu não vou mais lá para a fundação não, porque eu estou tendo muito trabalho na escola e não está dando tempo. Aí eu vou pintar em casa quando... Eu afastei, mas eu mesmo não imaginava que aquilo fosse causar isso, né? Então aquilo foi um pânico tão grande para mim, um bloqueio, que depois eu não desenhava. Sabe quando você tem tudo na cabeça, mas não sai? E foi ficando. Quebrou aí o fluxo, né? De você, da sua inspiração, de você colocar no papel, né? Aí eu, noiva, né? Já de casamento marcado, tal, engravidei. E tive pré-eclâmpsia, a criança faleceu com 24 horas de nascida, não cheguei nem a ver. E aquilo me deu, eu por ser uma pessoa que só fico rindo, as pessoas acham que eu nunca tenho problema, né? E aquilo foi uma coisa horrível, porque eu fui ficando depressiva, só que não mostrava. Então aquilo foi mexendo, né? Com o físico, com o corpo físico, tudo. E chegou um ponto que os médicos começaram, vamos entrar com tal medicamento. Faziam todos os exames, não dava nada. E com essa mudança do medicamento, chegou um dia que viram que o meu pâncreas estava como uma gelatina. Os remédios tinham me dado uma pancreatite aguda. Ele chegou de falar, vamos chamar a mãe dela, tá perto do Natal, para ela ir passar o Natal em casa, porque a gente não sabe se ela aguenta. Pancreatite, geralmente, o prognóstico é muita gravidade, é tipo de 1.000, 2.000, 3.000, que sobrevive, para chegar nesse ponto, né? Aí eu fui, comecei aí, eles viram que eu estava reagindo, falaram, vamos então entrar com sangue. Eu passei 2 meses, todos os dias indo na Santa Casa, no banco, tomar sangue. Você sabe que é 2 meses você chegar assim, não aguentar chegar naquela hora que você ia, saber que ia ser furada de novo, que você tem que ficar a tarde inteira olhando para a cara de um estranho. Porque até então, aí minha mãe entrou lá com um pedido naquele quartel, ali perto do Chopão. E ali, todo mundo que tinha, né, de soldado a coronel, que tivesse sangue B positivo, estava, né, porque 2 meses. E todos os dias. Começou com certa quantidade e foi abaixando até, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Se bem que agora, 4 anos atrás, eu tive... Não foi uma recaída, mas algo que já tinham previsto naquela época, né? Há 40 anos atrás. Foi previsto que eu ia ter diabetes. Isso, quer dizer, demorou ainda, né? Quase 40 anos. Né? Aí... E quando você decidiu voltar, o que aconteceu para você voltar a pintar, conseguir pintar? Porque essa produção dessa exposição, foram anos que você... É um trabalho já de anos de pinturas, né? O que te fez voltar? Olha, eu tinha comigo, assim, aquela angústia que nada, sempre estava faltando alguma coisa.
não tinha nada que ficasse 100%, né? Foi indo, eu pensava. Foi indo. Um dia comentando com a pessoa falou, será que não é isso? Você já tentou voltar a desenhar? Eu fiquei pensando naquilo e tal. E eu sempre gostei muito de lápis de cor e caderno de desenho, né? Uhum. Aí comecei a fazer meus rabiscos, minhas coisinhas, foi indo. E aquilo foi me dando, sabe? Porque quando qualquer situação que eu estou, se eu começo a pintar, é como um remédio. É uma terapia mesmo, É como né? uma terapia. E aí eu peguei e comecei, né? Aos poucos. Falei, sabe que é isso mesmo, eu vou voltar. E eu fiquei sabendo que o Benedito Nunes, que eu tinha conhecido, né, na minha adolescência, ele já era um rapaz, acho que já, não sei nem se já tinha casado tudo, mas que estava comandando o ateliê livre do Sesc Arsenal. Aí eu ia lá, não, já começou, tem 20 dias, não tem mais vaga. Aí no ano seguinte, foi os 3 anos assim, no 3º ano que eu consegui chegar lá, fazer aquela carteirinha, né? E fazer a minha inscrição. Aí entrei e fiquei. Aí de lá ele saiu, veio para Casa Cuiabana, viemos junto, eu, né? E o pessoal todo que... E aí você foi ter algumas aulas com mestres da... que na verdade, quando é um ateliê livre, é mais orientações, né? Sim. Mas foi muito, nossa, aprendi muita coisa que eu não sabia nada, assim, né? Algumas técnicas a respeito de tintas, pincéis e tudo, né? E essa exposição, como é que surgiu a ideia dela? Você foi atrás, você conseguiu recursos? Como é que foi montada? Não. Eu comecei a pintar, foi indo, eu peguei e falei assim, meu esposo, eu falei, eu tenho muita vontade, eu queria fazer uma exposição só de Fridas, né? E ficou, falamos mais sobre isso, e eu fiquei na minha cabeça, né? Projetando tudo aquilo. Essa instalação eu tinha visível na minha cabeça, como eu estou te vendo. Eu falei, o dia que eu fizer a minha exposição de Frida, vai ter essa instalação. Porque eu tenho um manequim vestido com a roupa dela, né? Aí eu fui indo, foi juntando. Quando foi 2 anos, quando foi ano passado, porque eu fiquei 2 anos na Chapada, né? E voltamos, que meu marido trabalha aqui e não havia conseguido a transferência. E aí ficamos 1 ano aqui, só que eu fiquei depressiva, porque eu sou muito apaixonada por Chapada. E resolvemos voltar ano passado. Agora vai fazer 1 ano que nós estávamos lá, né? E tem um ateliê lá e eu aqui. Eu vou ficar, né? Aí aqui eu estou reabrindo a Casa de Arteira novamente aqui em Cuiabá, né? Para ficar aqui também, que as coisas acontecem mais aqui. Sim. E aí, eu fui ver uma exposição de uns amigos, né, num centro cultural lá de Chapada. Aí meu marido viu tudo. Ele falou assim, olha, e aquela exposição que você falou, aqui será que não ia ficar legal? Eu falei, exatamente. Aí já conversamos, né, lá na casa de Rose, com a responsável pelo centro cultural. E já vimos tudo, data e tal, e eu corri para fazer mais algumas coisas que eu queria e arrumamos. Quando foi ano passado, no dia, né, 6 de julho, do que seria aniversário da Frida, se ela estivesse viva, né, faria 114 anos, né? Esse ano, 115. E aí abri, né? Mas foi com metade do que está hoje na exposição, sem dúvida. Porque foi uma experiência, né? E já ficou legal, eu já achei aquilo. Aí eu peguei e fiquei pensando, falei assim, olha, eu poderia levar para Cuiabá, porque eu cheguei em Cuiabá com 7, 8 anos de idade. Quer dizer, onde eu fui criada, né? Eu nasci em Mato Grosso do Sul, mas para mim aqui eu sou, né? Cuiabana, porque aqui foi tudo que aconteceu, onde minha mãe... né? Todas as coisas que adquiriu, minhas irmãs, todo mundo casou aqui em Cuiabá, teve os filhos, né? Eu e minhas irmãs, tudo. Então, aí eu queria muito trazer para cá. E fui ver lá na Casa Cuiabana, tal, mas já pela quantidade de obras que tinha, já ficava pequena. Aí me falaram, porque antes aqui na cultura, aqui, né, no Lava Pés, era bem mais difícil para conseguir, né? Passar por todo um processo de, né?
E agora falou, não, você vai lá, fala, faz direitinho, né, o ofício, protocola e vamos ver. Secretaria, a data, né? é para a Secretaria de Cultura. Uhum. Aí eu vim, foi o que aconteceu. Aí tinha Ai, essa data, né? Que a princípio ia ser em junho, depois em novembro. Ficou para novembro, eu fiquei mais tranquila, novembro. Uhum. Mas a exposição que vinha, que é uma exposição nacional que vai ter, que vinha em junho, não deu para vir para Cuiabá. Aí, então abriu a vaga novamente. Uhum. Aí ligaram para mim, mas e aí, você tá? Falei, sim, tá com tudo pronto, vamos. E aí ficou julho, né? O mês do aniversário da Não, Frida, o interessante é que eu fiz toda essa instalação e nós chegamos de procurar nesses lugares assim uma beliche que não fosse moderna, né? E aí compramos tudo, só que quando eu fui para Chapada, tinha uma senhora com 2 crianças que estava dormindo no chão. Nossa. E eu fiquei sabendo, peguei a beliche e dei. Passou 2 meses, vem a resposta da Cecel, né? Ah, tem a vaga para fazer. Eu olhei para ele assim, e agora? E agora a beliche? Só que eu tive sorte que uma conhecida de Chapada, inclusive a filha dela trabalha aqui na cultura, tinha uma beliche, né? Tudo se ajeita quando você faz o bem, porque você recebe em troca, né? E às vezes em dobro, né? E ainda tem uma peça que eu não vou dizer aqui, que eu não fiz. Atiça a curiosidade para o povo ir lá ver, né? É o gesso da Frida, né? Que eu ainda vou fazer e vou trazer para a exposição, então porque ainda tem muito tempo. Meg, então assim, para a gente encerrar, vamos lembrar aí onde é a galeria, né, Lava Pés, que está à exposição, o horário de visitação e até que dia as pessoas podem visitar a exposição Eu Frida, Todas Frida. Então, é na Galeria Lava Pés, o antigo Moitará, né, que hoje funciona na Secretaria de Cultura do Estado, a Cecel. Perto ali do Shopping Goiabeira, Isso, né? Quase em frente ao Shopping Goiabeira. É horário comercial, das 8 ao meio-dia. E depois das 14 às 18, de segunda a sexta. E a exposição vai ficar aberta até o dia 29 de julho. Tá joia. Fica então aí o convite para o pessoal que está nos vendo. Meg, muito obrigada. Eu é que você agradeço. Ter trazido assim, tanto, não só da exposição, a história da exposição, mas um pouco da sua história, para a gente te conhecer, para a gente ver que assim, todo mundo tem as suas lutas, mas depende da forma como enfrenta na vida, né? Você consegue vencer nessas lutas, né? Obrigada mesmo de coração. Eu é que agradeço. Espero todos vocês na minha exposição. Eu Frida, Todas Fridas. Então, gente, se você quiser fazer uma incursão, um mergulho na história da Frida e né, em várias Fridas que a Meg pintou lá, 50 obras com mais uma cena ali do quarto, dê um pulinho lá, faz uma visita, é gratuito, né? Isso, é gratuito, eu estou todos os dias lá, às vezes como hoje eu vim fazer entrevista, saí mais cedo, mas eu estou ficando todos os dias lá, porque qualquer obra, né, a pessoa quer saber o porquê isso, aquilo eu conto a história, eu explico, então eu estou lá direto. Tá aí, levem seus filhos, eu fico lá pintando. Ai, gente, que delícia. Quase então, todo dia eu estou pintando. Fica essa dica, então, eu peço para você curtir e compartilhar essa entrevista. Obrigada pela audiência, até a próxima.